Então, vamos lá. Qual é o capítulo, Ju, por favor? Agora, do Céu e Inferno, é o capítulo 2. 2. É Deixa eu o item 6. Item 6. Obrigada. Item 6. Vamos começar o item 6, né? Ora, do que trata esse capítulo, até agora, da parte que nós estudamos, né? Do medo da morte, não é isso? Sim. Sim, é Diz Allan Kardec que o homem, todo nível da escala evolutiva, ele tem um sentimento inato da vida futura. E que essa crença intuitiva ela é mais generalizada que o nada. Portanto, que um medo muito excessivo da morte e um medo e um apego muito grande ao materialismo é algo sem sentido, não faz tanto sentido. Mas parte do temor da morte é algo positivo, é algo que está no nosso instinto de conservação que Deus nos deu, é sabedoria divina, de forma que nós, né, quando não estamos muito esclarecidos com relação ao futuro, não queiramos abandonar essa vida, né, e impedindo o nosso próprio progresso. Ora, então, nessa escala evolutiva do homem, a vida futura sai de uma vaga intuição para uma espécie de esperança, para uma certeza. Porém, mesmo a certeza é um tanto neutralizada pelo um certo apego à vida física. Mas, de uma maneira geral, ainda nessa escala evolutiva, uma compreensão maior da vida futura diminui o temor da morte, e não só dá àquela pessoa que tem uma compreensão maior da vida futura um pouco mais de calma, um pouco mais de resignação. Ela passa a ter outros objetivos de vida, ela passa, portanto, a ter outras atividades, outros trabalhos. Ela se torna essa pessoa mais fraterna, mais solidária, mais amorosa. Agora, também vale a posição oposta. Aquele que não tem essa compreensão a respeito da vida futura, ele dá tudo pelo presente, né? Assim, o medo da morte, a parte que não é positiva, vem como fruto de uma falta de compreensão dessa vida futura, né? Beleza? Beleza. Agora, nesse contexto social em que nós estamos, existe um fator social que é inadequado e impede o homem de progredir, impede que ele conheça a respeito da vida futura. É quando se dá para ele uma ideia sobre a vida futura. Desligou, João. Pela falta de lógica, por esse ensino contrário à ciência. E aí, o que acontece? Ora, a pessoa não aceitando aquela imagem da vida futura pintada, ele passa a não crer mais na questão religiosa, passa a vacilar com relação ao que ele deve fazer e, portanto, ele passa a se dedicar mais à vida presente. E acrescenta a tudo isso uma ideia inadequada que se faça da alma. A alma é alguma coisa aí, uma chama, uma abstração. E olha que esse ensino é dado desde que se é criança. E ele é ilógico, não é sedutor, não tem consolo. E essas almas, quando morrem, que são uma chama, alguma luz, alguma coisa, estão em outros locais completamente incomunicáveis conosco que estamos aqui encarnados. Ou eles estão em região de contorção, com chamas eternas, né? Mas a vida foi tão efêmera, errou algumas vezes, mas a punição tem caráter eterno. E aí? Mas e se eles se arrependerem? Não, não importa. Os que estão nessa região inferior vão continuar lá, né? E outros? Alguns estão no purgatório. E aí, para melhorar do purgatório, depende da gente, não deles próprios, percebe? Então, esse
essa educação de contexto também contribui inadequadamente para o medo da morte e para o apego aos bens terrenos. Vai demandar um tempo para a gente se libertar disso. Beleza, gente? Então, foi aí uma retomada e talvez até um avanço do que a gente ainda lerá. Então, vamos lá. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos mais firmemente, né, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino que relativamente a ela lhes tenham sido dado desde a infância. A ela quem? A pessoa que crê na vida futura. Causa do apego? Não. E aí, quem é esse a ela aí nesse texto? A morte? Não. Mas a pessoa que crê na vida futura? Não entendi. Não, esse pessoal ele se referiu como As coisas terrenas? Não. As coisas terrenas? A impressão que conseguem ensinamentos. Ó, A alma? vamos ler. Não. Vamos ler um pouco mais rápido, então, talvez fique claro. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino que relativamente a ela lhes foi dado desde a infância. A ela quem? A morte. Nem foi falado morte aí. Não? Não. Os que creem na vida futura. Na própria vida futura. O ensino sobre a vida futura, né, é um ensino inadequado, que faz com que eles se apeguem às coisas terrenas. É um ensino que foi dado desde a infância e que ele é inadequado, ele é indevido, eles não aceitam, porque a vida futura não é isso que estão pintando aí, não é essa impressão, não é esse ensino, que aí eles se apegam às coisas terrenas, porque aquilo que está sendo falado está errado. Entenderam? Esse a ela é a vida futura. Ensino relativo à vida futura, dado desde a infância. Ah, entendi, João. Entenderam? Tipo assim, né? Todo mundo pequenininho, vamos lá, olha, tem o céu, tem o inferno, para onde vocês estão querendo ir? Ajeita esses passos aí, gurizada. Aí céu, inferno, né? Esse ensino mal dado sobre a vida futura. Convenhamos que o quadro inventado, olha o que ele fala, convenhamos, o quadro inventado pela religião, inventado, ora, então não é fruto de realidade, é uma ideia pré-concebida. Eu acho que é assim, e eu acho que está errado. Convenhamos que o quadro inventado pela religião sobre o assunto, a vida futura, é pouco sedutor. E não tem nada de consolador. Não tem nada. Senão, vejamos. Aí ele vai explicar por quê. Por que esses... Pois não. Eu ia falar assim, ou você morre, o que tem a vida futura? Você morre, você já está fadado ao inverno. Qual é essa vida futura que você tem? O que você faz? Qual vai ser a sua atitude que pode alterar ou não essa vida futura? Se você fizer qualquer coisa, você já tá fadado lá mesmo aí para o inferno. E se você for lá se você for bonzinho, você vai para o céu e vai ficar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o que também sentado, não tem um acréscimo, não tem um trabalho, não tem um porquê, não tem uma explicação. Ou é assim, né? Então, o que tem de bom nisso aí? Pois é, então não é aceito. Pois não.
além de não ser consolador, ainda é incentivador daqueles que já estão 70% envolvidos no mal. Agora eu já fiz mal até agora, eu vou para o inferno mesmo, vou continuar fazendo. Não tem outra solução. Exatamente. É igual aquela música que meus filhos colocam aqui no domingo na hora do churrasco, né? Como é que fala? Que é um trincadinho quando o coração já está quebrado. Então é por aí. Se não, vejamos. Então ele vai provar isso que ele falou. Esse quadro sobre a vida futura inventado pela religião não seduz. Se não seduz, a pessoa diz, não, então não quero saber de religião. Eu me apego às coisas terrenas, que isso é mais positivo para mim. Porque isso aí que você está falando é uma fantasia. Se não, vejamos. De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas, a expiarem em chamas eternas. Não vai sair mais dessa situação? Os erros de uma vida efêmera e passageira. Puxa, mas eu não sei nem se eu errei, eu cheguei perto de errar, quase errei, mas não errei. E aí, não, meu filho, chamas eternas. Mas como? Chamas eternas? Os séculos sucedem-se aos séculos, sem qualquer perspectiva de abrandamento das penas, sem qualquer piedade. E o que é mais atroz ainda, o arrependimento não tem nenhum proveito para eles. Faz sentido? Não faz. O raciocínio humano já não é do período medieval, né? E as igrejas que tentaram, digamos assim, se manter no poder sobre a sociedade, não fizeram de forma amorosa e tentando esclarecer, mas tentando impor o medo. Ora, mas o progresso humano caminha. E as luzes do iluminismo vieram, digamos assim, retirar aquela opressão que a igreja fazia no período medieval nas pessoas. Talvez fôssemos nós, né? Talvez fôssemos nós. E agora o progresso está aí. Mas o homem, o que aconteceu? O homem sai de uma ideia fictícia que não aceita, inventada pela religião, mas cai no extremo oposto de um materialismo, querendo destituir Deus do poder, colocando outros deuses no lugar do único Deus, a causa primeira de tudo. Sai de um extremo para o outro. De outro lado, aí continua ele falando desse quadro inventado. De outro lado, as almas combalidas e atormentadas do purgatório. Quer dizer, não estão nas regiões infernais, às quais aquelas séculos e séculos se sucedem sem piedade, sem abrandamento, e o arrependimento não tem proveito. O outro grupo está no purgatório. É um estado intermediário ali, as pessoas estão abaladas fisicamente, psicologicamente enfraquecidas, um tanto atormentadas, mas elas aguardam a sua libertação desse purgatório. Como? Mediante a intercessão nossa, dos vivos. Como que nós, os vivos, podemos fazer isso? Libertar algumas pessoas do purgatório? Pela oração, vamos orar, né? Ou vamos pagar para que orem por eles. E aí eles vão se libertar do purgatório. Ora, mas vem cá, os esforços deles próprios não são causa de progresso? Não, não. É a oração do encarnado, ou a oração que o encarnado manda fazer. Aí não tem condição, certo? Dá para aceitar uma teoria inventada dessa? Não, não dá. Então, não quero ouvir mais nada disso. Eu vou me dedicar às ciências, tá bom? É o que fazem as pessoas.
Essas duas categorias, as pessoas que estão no inferno, naquela condição lá de eterna punição, ou no purgatório, em que elas próprias não progridem, mas dependem da oração alheia ou da oração paga por ele, para eles. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro lado, do além-túmulo, certo? Acima delas, tem alguns. Paira a limitada classe dos eleitos, um pequeno grupo lá de pessoas eleitas, gozando por toda a eternidade do que de uma beatitude contemplativa. Né? Vão ficar numa eterna contemplação. É uma imagem inventada, que não é aceita em lugar nenhum mais, porque o homem progrediu intelectualmente. Né? Imagina, quer dizer, vê como era a nossa mente no passado. A punição é o trabalho, o sofrimento. E o que é o céu? O céu é não fazer nada. O céu é estar parado, no repouso total. Vê a nossa cabecinha? Eu fui num velório. A gente fala assim, parece que está criticando. Não é, mas é um entendimento das coisas, né? E chegou lá no velório, foi feita uma missa lá, uma oração. O sacerdote falou assim, que tem que ter a missa de sétimo dia, porque a missa de sétimo dia é quando você entrega a alma para o descanso eterno. Se você não fizer essa missa, a pessoa não vai descansar eternamente. Então, é bem o que você está falando aí, né? E eu nem sabia disso, que essa missa é a encomendação para o corpo para o descanso eterno. É uma missa, né? Feita aqui para, digamos, gerar frutos ad infinito lá no plano espiritual. Pelo amor de Deus, né? Não tem como. Quer dizer que a gente vai ficar na inércia total. Exato. Lá. Gente, vai dar tédio. Essa inutilidade eterna é, sem dúvida, preferível ao nada, né? Porque não existir é o pior. Não deixa de ser, como disse a Malu aí, um tédio. Ó. Não deixa de ser fastidiosa, quer dizer, a máxima monotonia. A máxima monotonia. É por isso que se vê nas pinturas que retratam os bens-aventurados, não fazendo nada, figuras angélicas em que mais transparece o tédio do que a verdadeira felicidade. Né? Nas próprias imagens está um pouco registrado. Nossa, mas isso aí não é tão parado. Né? É um tédio. Esse estado pintado, inventado, não satisfaz nem as aspirações, nem o que se deseja, e não satisfaz nem a ideia instintiva de progresso. Ora, porque o homem está dizendo, mas vem cá, meu arrependimento não vale nada? Eu próprio errei, confesso. Essa confissão e arrependimento não tem valor? Ora, há uma ideia instintiva no homem de que há progresso. E esse estado pintado não satisfaz essa ideia de progresso. Nem um desejo. Única que parece compatível com a felicidade absoluta. A ideia de progresso. Né? A ideia de progredir é a única que se casa com a ideia de um dia estaremos absolutamente felizes, mas não inertes, né? Trabalhando mais ainda. Custa crer que só por haver recebido o batismo, o selvagem, ignorante, cujo senso moral é tão obtuso o senso moral, não tem senso moral, entendeu? Não estamos criticando, porque nós todos já estivemos nessa posição de selvagem e ignorante. Mas não tem senso moral. Anda nu pela rua, nas aldeias, digamos assim, não respeita os outros porque não tem um senso moral que lhe diga que os outros têm direito
é ainda muito obtuso. Mas o batismo, meu amigo, coloca ele no céu. Né? Esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos, o mais elevado grau de ciência, o mais elevado grau de moralidade prática. Né? Um homem realmente que melhorou, ele é virtuoso, ele é sábio, ele se desenvolveu nas ciências e se desenvolveu na moral. Já esteve na posição de selvagem, mas avançou. Mas o batismo iguala todo mundo. E ainda menos concebível que uma criança morta em tenra idade, antes, portanto, de ter consciência de seus atos, morreu em tenra idade, não tem consciência, goze dos mesmos privilégios. Meu Deus, mas ela vai estar numa posição privilegiada? Sim, vai estar. Mesmo sem consciência? Mesmo sem consciência. Mas por quê? Por causa do batismo, somente por força de uma cerimônia, o batismo, na qual a sua vontade nem tomou parte. A criança foi batizada, eles jogaram água na cabeça dela, ela chorou e reclamou, porque a água estava gelada, mas ela não teve consciência. Mas esse batismo, essa cerimônia, vai garantir que ela esteja em uma colônia elevada. Não dá, né? Não dá. É claro que a gente sabe que, pelos livros de André Luiz, que as crianças não vão para a região umbralina. Né? Não vão para a região de umbral, de trevas, de abismo. Elas vão para colônias nas quais só há crianças e que são ali atendidas, né? E são ali, digamos assim, trabalhadas para que elas próprias progridam. Né? Lembra do livro Entre a Terra e o Céu? Então, vamos lá. Então, essas reflexões, porque o homem passou a refletir, já saiu da idade das trevas. João, só um minutinho. Pois não. Só para relembrar um ponto aí que você falou, lá, a mansão que a Meimei, espírito Meimei cuidava, era a Mansão da Paz. Você lembra o nome ou não? Não, Mansão Paz é desse livro que a gente está lendo, né? Ação e Reação. Parece que lá era a Mansão da Paz. Bom, depois a gente vê. Eu não lembro bem o nome exato, não. Tem no livro Os Mensageiros também tem alguma coisa, uma das colônias espirituais em região inferior tem alguma coisa a ver com paz, né? João, e o problema é o contrapartida desse batismo, né? Porque se a criança não era batizada, ela não conhecia Jesus. E ela ia ser uma pagã para sempre. Não dá. Essa contrapartida e nós, quanto tempo tem o Espiritismo e que nós começamos a conhecer isso aí de outra maneira, né? Quantas reencarnações nós passamos com isso aqui? Sim. Sendo uma verdade para nós também. Exatamente. Essa era a nossa cabeça, né? Mas hoje em dia isso não satisfaz, né? Não consola, não satisfaz. Os que refletem dizem isso não tem sentido. Estas reflexões não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Né? Mas alguns ainda aí são crentes fervorosos nessas ideias e não meditam muito a respeito dessas frases de Allan Kardec. Acha que o batismo realmente vai solucionar, né? Tudo? Não tem como. Como não acreditam, como não acreditam que a felicidade futura depende do trabalho progressivo na Terra, não acreditam nisso. Essa ideia dos espíritas, né? A felicidade futura depende do quanto eu trabalho aqui, né? Mas é uma clareza que nos conduz na vida, nos permite determinados trabalhos, nos leva a ter desejos, a almejar coisas diferentes, mais elevadas. Mas e os outros? Os outros não acreditam que a felicidade futura depende do trabalho progressivo na Terra. Ora,
E se não carrega essa crença, os homens dão aos gozos do mundo o melhor valor, já que acreditam conquistar facilmente essa felicidade futura por meio de algumas práticas exteriores. Certo? Como que eu... Não, eu posso levar a minha vida normal na Terra, buscando gozar a vida no máximo possível. Agora, como que eu vou garantir a minha felicidade futura? Eu vou na missa de 7º dia, eu já fui batizado. Eu fui batizado, minha mãe me batizou. Então, a minha felicidade futura está garantida. Eu não preciso trabalhar, digamos, aqui na Terra, em auxílio aos outros, para eu conquistar essa felicidade futura. Isso virá pelo batismo, isso virá pela missa de 7º dia, isso virá por alguma prática exterior. Mesmo a possibilidade de comprá-la a dinheiro sem regeneração de caráter e sem regeneração de costumes. Não, não. Eu morri, mas eu deixei dinheiro antes reservado para dar à igreja para realizar para mim a missa de 7º dia e as outras, lá no sábado, no domingo. Eu comprei o meu passaporte para a vida futura. Ora, no livro Nosso Lar não tem isso? No livro Obreiros da Vida Eterna, o Gotuso, que era um médico muito rico, ele não fez isso? Fez isso. Fez isso. Né? Beleza, então eu não preciso mudar o meu costume. Eu não preciso mudar o meu caráter. Né? Eu sou um tanto apegado à bebida, ao cigarro, ao sexo. Às vezes, se pisar no meu calo, eu saio chutando a canela de todo mundo. Mas eu não preciso mudar isso, porque eu posso comprar a minha felicidade futura pagando para a igreja algumas missas. Né? Eu não preciso me regenerar. Tem muita gente que acredita nisso. É isso que Allan Kardec está colocando. Consideram alguns crentes, em seu foro íntimo, que, uma vez assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas, pelo preenchimento de algumas práticas exteriores, ou por doações póstumas, de que nada os privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos em benefício dos outros, visto que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Né? Lembram aquela senhora que, quando chega lá no livro Nosso Lar, que ela era dona de escravo? Puxa, mas demorou muito. Eu deixei o dinheiro pago. Estou achando que o pessoal lá esqueceu de dar o dinheiro na igreja, por isso que eu fiquei nessa região infernal. Só pode ter sido esqueceram de dar o dinheiro. Lembra disso? Uhum. E maltratava os escravos. Ah, mas são escravos, não são gente. Né? E eu não tenho que regenerar meu caráter, nem meu costume, para conseguir a felicidade futura. Eu deixei o dinheiro reservado, achando que a minha família esqueceu de pagar. E ainda o André Luiz dando corda, né? Para ela falar, para ela falar. Aí, eu não lembro o nome da enfermeira, falou assim, olha, quem conversa com quem não está muito bem da cabeça também não se revela muito bom. Não se revela, está muito normal, não. Aí o André Luiz calou a boca. Seguramente, nem todos pensam assim. Então, ele está falando, esse é um quadro, mas que alguns não pensam desse jeito. Pois há grandes e honrosas exceções. Mas não se poderia negar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretém o apego aos bens deste e, por conseguinte, ao egoísmo. Né? Então, mesmo lá, o outro lado tem que ter, né, uns determinados bens, né, tem um certo apego.
Beleza, gente? Beleza. Acrescentamos ainda o fato de que tudo nos costumes tem concorrido para que se lamente a perda da vida terrena e se tema a passagem da terra ao céu. Então ele está falando, né? Quais são as causas inadequadas que levam o homem a ser mais materialista do que é, a ser muito materialista e temer a morte. Então ele está colocando todas as condições aqui. Tem uma parte boa, né? Que vem de Deus, que é o instinto de sobrevivência, um contrapeso para que nós permaneçamos aqui trabalhando para progredirmos. Mas a falta de conhecimento a respeito da vida futura, né? Uma imagem pintada dessa vida futura inadequada ao nível intelectual atual do homem. E são razões que levam ele a, digamos assim, a temer a morte, a ser mais materialista do que é. Conheço muita gente com grau de sabedoria bastante significativo, excelentes pessoas na área da matemática, da engenharia, mas que estão afastadas da questão religiosa por causa dessas ideias pintadas aqui. Porque para eles a religião se resume a esse item 6 aqui, item 6 e 7 que Allan Kardec colocou aqui. Mas ele ainda vai acrescentar mais coisa, como, digamos assim, fatores para que o homem tema a morte e seja materialista. Qual que ele fala aqui? Os costumes, né? A perda de uma vida terrena é muito lamentada. Ó, a morte é cercada de cerimônias lúgubres, cerimônias fúnebres, que mais infundem o temor do que provocam a esperança. Né? Então, digamos assim, em outros locais, com muito mais esclarecimento, quando a pessoa morre, todo mundo fica feliz. O oposto do nosso. O oposto da morte no mundo atual. Lá, não. Aí o pessoal vibra de esperança e felicidade. Nossa, esse companheiro conseguiu, conquistou ir um lugar melhor. Em alguns lugares, né? Não aqui na Terra, mas em alguns mundos, é assim que o pessoal se comporta. Meu Deus, sublimou, partiu para um lugar ainda melhor. Mas aqui não. A cerimônia fúnebre, a cerimônia infunde terror. Né? Se descreve a morte sempre como um aspecto repelente, nunca como uma espécie de sono de transição. Né? Então tem que pegar lá o livro do Obreiros da Vida Eterna. Não, estou quase morrendo aqui. Ô, meu amigo, então vamos aqui, vem uma equipe espiritual aqui com você. Você vai fazer um treinamento da morte. Nós vamos fazer para, digamos, para você aprender a volitar para uma colônia superior. É só uma fase de transição, tá? Tudo bem, mas a sua alma vai ser liberta para uma região superior. Né? Não, mas é isso que é pintado? Não, nem se fala em alma. É o aspecto repelente da decrepitude do corpo físico, mas a libertação da alma, isso não é falado. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando o corpo hediondo e descarnado. Né? Nenhuma dessas imagens simboliza a alma se desembaraçando radiosa dos grilhões terrenos. Não tem nenhuma pintura que a alma está saindo do corpo e indo para uma região superior. São outras razões. A partida desse mundo, a partida para esse mundo mais feliz, só se faz acompanhar de quê? Do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça houvesse atingido os que partem. Todo mundo extremamente infeliz, né? Os que ficaram, porque o que morreu, ele está na maior desgraça possível. O que se lastima por esses que partiram é a perda dos gozos mundanos, como se eles não fossem encontrar maiores gozos, maior felicidade no além-túmulo.
Que desgraça, dizem. Morrer tão jovem, tão rico, tão feliz, tendo diante de si a perspectiva de um futuro brilhante. Mas que coisa! Olha só, era um jovem bonito, uma jovem bonita, muito rica, feliz, com um futuro brilhante. Era também muito estudioso. Meu Deus, que desperdício. Como assim desperdício? Lá ele vai estar melhor. Né? Ora, se ele já era tudo isso, lá ele tem a chance de crescer junto com espíritos superiores. Lembram da mensagem de Samson no Evangelho segundo o Espiritismo? Fala justamente isso. Né? Mas de que perspectiva você fala? Você fala? Crescer no mundo? Mas o que é o mundo perto do plano espiritual? Quem são os espíritos evoluídos aí? Quem são os daqui? A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem raiz. Aí a gente não. Foi para a colônia Nosso Lar. Diariamente ele vai ver aquela oração do governador da colônia, cercado dos 72 ministros, e quando eles oram, é uma luz imensa que depois, em resposta das colônias superiores a Nosso Lar, derrama flores fluídicas sobre toda a colônia. E cai flores sobre a pessoa que acabou de chegar, e logo ela, que nem estava conseguindo andar, já pode andar. Né? Tem que ter uma ideia sobre o futuro que tenha raiz. Não, lá ela vai volitar. Lá ela vai frequentar aquele templo no qual tem uma caixa de vidro que vai aparecer espírito como Asclépio, dirigente da Terra inteira, um dos dirigentes da Terra toda. Mas as pessoas têm esse conhecimento? Têm essa raiz de profundidade a respeito de um futuro melhor? Não. Meu amigo, ela vai andar de aerobus. Ele vai andar de aerobus, uma espécie de ônibus que voa. Não, isso não existe. Ele vai ver um rio que é luminoso. Não, isso não existe. Existe. Tudo concorre assim para inspirar o quê? Para inspirar o terror da morte, em vez de inspirar esperança. Por certo, será preciso muito tempo ainda para que o homem se desfaça desses preconceitos medievais. Né? Muito tempo ainda. Chegou a pandemia, já é a regeneração? Não. O que tem que regenerar é o conhecimento, é a prática interna do homem. Por enquanto, é só um chamamento de sofrimento para que ele olhe mais para o plano espiritual do que para o plano físico. O que acabará se dando à proporção que a sua fé se for firmando. Mas a fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, para ter fé, tem que ter razão. Porque a fé e a razão face a face não é eu como alguém com razão diante de outra pessoa com fé. Não. É a fé e a razão em mim. A fé e a razão em mim, face a face. Quanto mais eu raciocinar, quanto mais conhecimento eu tiver, maior é a minha fé. Então, a fé se for firmando com o estudo, e à medida que ele conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. Né? Além disso, a crença vulgar, aí ó, ainda tem mais um outro fator. Então, ele acrescentou aqui no item o seguinte fator, né? As cerimônias fúnebres, né? O entristecimento dos que ficam, o lamento por aquele que vai, porque a gente não sabe nem para onde vai, se vai, e provavelmente o que se crê é que vai estar numa situação pior, mas não é, mas é no que se crê. Além disso, então, ela vai acrescentar mais fatores para o medo da morte, né? E para o apego ao materialismo.
Além disso, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam, de alguma sorte, estranhas aos sobreviventes. Quer dizer, esse pessoal morreu? Morreu. Mas onde é que eles estão? Não sei, é uma região distante aí, longe daqui. Nós que estamos aqui sobrevivendo, perdemos o contato com esses que morreram. A própria igreja põe entre umas e outras, entre os que morreram e os sobreviventes, uma barreira insuperável. Então, tem uma barreira de comunicação, uma barreira de contato, declarando rotas, quer dizer, rompidas. Declarando rompidas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Ora, se elas estão vivas, né, e estão tão distantes eternamente e que é impossível se comunicar com elas, é o mesmo que desaparecer para sempre. Eu não tenho contato com eles. Se as almas estão no inferno, toda a esperança de as reencontrar, é perdida para sempre, a menos que para lá também se vá. Né? E é o que vamos querer, mães e pais aí, sim? Se alguns filhos amados aí, né, não conseguiu. Puxa, me dá uma permissão, estou querendo ir lá para baixo. É ou não? Sim. Se estão entre os eleitos, que lá no item 5, no item 6 falou que eram bem poucos, vivem completamente absortas em beatitude contemplativa. Não faz nada, um marasmo total. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que se considera essa separação como eterna. Razão porque muitos preferem ter junto de si, embora sofram, os entes queridos, a vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. Não, mas eu nunca mais vou vê-lo e ele permanecerá incomunicável? Então, melhor ele ficar aqui mesmo. Então, vamos prantear, já que esta vai ser a condição futura de uma incomunicabilidade, vamos sofrer, porque eles se foram para sempre. Não tenho mais contato com eles. Ora, a alma que estiver no céu será realmente feliz? Vai ser uma pergunta, né? Será? Aí o futuro do presente. Será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Ela será feliz vendo os seus, né, os seus entes amados numa eterna dificuldade? Não dá. São, então, todos esses quadros, e aqui no último ponto ele concluiu que a ideia de que nós somos incomunicáveis com o plano espiritual é outra razão que contribui para o afastamento das pessoas do assunto religião. Então vamos lá. Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita não. A doutrina espírita ela modifica completamente a maneira de encarar o futuro. Completamente. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Percebe que o Allan Kardec é o elo entre as pessoas que carregam o conhecimento do item 5 e 6, né? Que não pode ser pulado esse degrau. Vamos estudar a Joana de Ângeles. Aí a pessoa vai, nossa, essa Joana de Ângeles escreve muito bem. Eu só não gosto quando ele fala da reencarnação e quando fala de Jesus. Para mim, o resto é uma autoajuda muito legal. Mas quando ela fala essa história de reencarnação, eu não aceito, não. Quando ela fala de Jesus, eu vou arriscar essa parte. É que falta um elo entre uma cabeça que raciocina com o item 5 e 6 desse capítulo e a Joana. Qual é esse elo? É Allan Kardec. O estado das almas, depois da morte, não é mais um sistema. Não é mais um sistema, não foi algo pré-concebido. Não é uma ideia inventada, a vida futura, né? O estado das almas. Não é uma ideia inventada.
É resultado de quê? De observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram, quem? O mundo espiritual, pelo esforço de um raciocínio muito elevado. Não foi uma ideia preconcebida de um gênio. Não. Não, não. O mundo espiritual foi como que foi mostrado então aos homens? São os próprios espíritos, os habitantes desse mundo, que nos vêm descrever a sua situação. Não precisa ser gênio para ouvir um espírito. E eles vêm dizer como estão. Alguns estão bem, alguns estão mal. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade ou da infelicidade. Assistindo, enfim, nós assistindo todas as peripécias, todos os dramas, todas as mudanças e acontecimentos da vida de além-túmulo. É por isso que os espíritas encaram a morte calmamente e se mostram serenos nos seus últimos momentos sobre a Terra. Já não é apenas a esperança que os conforta, como conforta alguns de outras religiões, né? Mas a certeza. Sabem que a vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições e aguardam-na. Aguardam-na, quem é esse na? Aguardam-na a vida futura, com a mesma confiança que aguardariam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem de fatos testemunhados e da concordância desses fatos testemunhados com a lógica. Com a concordância desses fatos testemunhados na reunião mediúnica, no conteúdo dos livros, nessas mensagens que nós vamos estudar aqui da segunda parte do livro Céu e Inferno, a concordância desses fatos com a justiça e a bondade de Deus. E, além de tudo, esses fatos testemunhados e não inventados pela cabeça de alguém, nem muito menos por Kardec, correspondem às íntimas aspirações que nós sempre tivemos. Meu Deus! Realmente essa doutrina me satisfaz. Ou seja, me consola. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. E nem está lá numa outra dimensão com a qual eu não tenho contato. Está aqui do meu lado. Tem gente aqui ouvindo a gente. A alma não é uma abstração. A alma tem um corpo. É um corpo. É etéreo, mas é um corpo. Que faz dela um ser definido. Não é uma chama. É um ser definido. Capaz de ser concebido pelo pensamento. Estou vendo a pessoa aqui, eu estou concebendo. E se eu dormir, ainda vejo. O que já é muito, e isso é muita coisa para fixar as ideias sobre a individualidade, sobre as aptidões das almas, das pessoas, nossa, e as percepções que tem. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa real. Quer dizer, então a pessoa que eu amo e que partiu, minha mãe falecida, ela existe, ela é um ser definido, e eu posso ter um contato com ela. Ela tem percepção, tem aptidão. Não os representamos mais como uma chama fugaz, que não fala nada. Eu penso, como assim uma chama fugaz, um vazio? Como assim? O que é isso? Aí o pensamento fica em dúvida. Porém, sob uma forma concreta, e que antes nos mostra como seres viventes. Continua vivo. Além disso, em vez de perdidos na profundeza do espaço, não, estão aqui, à nossa volta, estão conosco. Meu canal mediúnico é que ainda não está muito claro, mas alguns
já possuem com mais clareza e recebem comunicações e veem esses espíritos, né? E não vê só os parentes. O médium vidente, como tem no livro dos médiuns, não é aquele que vê uma vez ou outra um parente, e no momento da morte de algum parente ele vem se despedir. Não, isso é muito comum. Médium vidente mesmo, ele tem que ver espíritos que não são da sua família, e num grau mais aberto. O mundo corpóreo e o mundo espiritual a gente sabe, porque a doutrina espírita modificou completamente a maneira de nós encararmos o futuro. O mundo físico e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Nós podemos ajudar os que lá estão podem nos ajudar. Como se vê, o temor da morte perde a razão de ser, por não ser mais permitida qualquer dúvida sobre o futuro. Não tem mais dúvida, o futuro ficou claro. De modo que o espírita encara a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não a porta do nada, né? Então, são várias portas. Como a gente leu aí no livro anterior, Ação e Reação, a reencarnação é a porta de libertação do inferno. E também a desencarnação é a porta de libertação para o céu, caso, né, tenhamos uma vida dignamente correta, né? Vencendo a nós mesmos, vencendo as nossas dificuldades internas. Vencendo. Então, a gente não botou que vai ser rápido, né? Mas vamos vencer, superar. Beleza, gente? Beleza. E que eu acho, seu João, nem agora, por causa da Covid, não ter mais o velório. Então, isso já vai ajudando também o amadurecimento, mesmo que os espíritos desencarnados estão reclamando que não se despediram. Mas isso eu achei que veio para também ajudar na evolução. Com certeza, com certeza. Vai dar saltos de evolução aí que, se não fosse isso, a regeneração ia demorar mais. É verdade. João, Verdade, e por conta dessa vinda nossa dessa época aqui, dessa igreja, desse tipo de situação, a gente vê como que se deu, principalmente pelo fenômeno, o espiritismo, né? E se a gente, com essa cabeça aqui, sem essa crença numa vida futura, se não tivesse começado pelo fenômeno, como nós iríamos parar para ver alguma coisa? Porque hoje a gente ainda vê muita gente acreditando nessa vida futura por meio das cartas psicografadas. Porque quando aquele filho que vem comunicar, dá dados específicos de coisa que sabe que esse médium não poderia saber, isso aí dá uma credibilidade para essa mãe. Nossa, é meu filho mesmo, porque olha, está falando isso aqui, coisa que eu não contei para ninguém. Sim. Então, ainda, né, isso dá essa credibilidade, essa crença no futuro. Porque se não fosse naquela época começar pelo fenômeno, só pelo entendimento, eu acho que seria muito mais difícil, né? Com certeza. Quem governa o mundo é o plano espiritual superior, né? Então, o espiritismo vem na época certa e vem na forma correta, né? Não poderia vir antes, porque senão, digamos, ia periclitar, não poderia vir depois, porque realmente iria ser desviado. E ainda a forma como vem e como está sendo conduzida, não tem como a gente querer modificar ou alterar alguma coisa, porque são sabedorias bem mais amplas que a nossa, né? A gente está num círculo restrito de uma visão muito acanhada, mas os espíritos superiores, eles têm a visão do futuro, eles sabem onde querem nos levar, né? Mas nesse processo a gente também tem liberdade, tem que se deixar conduzir pelos superiores, né? Trabalhando também, porque eles também, digamos assim, não vão nos forçar a nada.
as ações são nossas, né? E, digamos assim, também somos livres para adiar essa conquista. Ainda que no nosso planejamento conste lá que era para a gente chegar a fazer isso, fazer aquilo, a gente tem total liberdade de não cumprir o plano. Mas, né, também tem que arcar com as consequências. Não é verdade ou não? Sim. Porque nós já pagamos muito o nosso lugar, né, João? Oi? Nem assim, em Minas, né, que se pagava para a igreja para ter um lugar na igreja para enterrar e subir para o céu, né? E nós fizemos isso há quantos anos? Quando eu estudei a primeira vez Céu e Inferno, quando falou que no Tibete, depois que eles encaminham o espírito, eles cortam o corpo e dão para os urubus comer. Todo mundo achou horrível. Para você ver. Mas está chegando o tempo que eu estou te falando, está evoluindo. É verdade. Está Vida, evoluindo, sim. quando eu morei em Minas, pagava até para chorar, né, em volta do caixão, porque eu vi, gente, sem brincadeira, eu vi aquelas carpideiras, né, aquelas carpideiras. E quando eu vi aquilo lá, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Não, é porque estão as carpideiras chorando lá, pô, o parente não tem nem trabalho de chorar o morto, vai. Não, Ai, é ai, sério, ai. hein? Eu estou falando, é um comentário, são coisas acontecidas, né? Não é brincadeira. Não, sim, sim. A gente está rindo assim, né? Mas é função Porque está da fora nossa da nossa ignorância. lógica, né? É. Da Ela nossa tem ignorância. piada, né, que fazem com isso. O Hã? chamadeiro. Não tem realmente, parece assim que é uma coisa irreal, né, Deise? É, Real. Mas tem. tem, eu Verdade. vi várias carpideiras assim, em volta daquilo lá, aquelas mulheres de preto e chorando. Até eu entender o que estava acontecendo, demorou aquilo ali, porque não tinha É, lógica, eu já fui para lá espírita, né? Então, e não conhecia esses costumes aqui, assim, na nossa época. Eu Eu, não assim, não tem crítica no que eu vou falar, mas, por exemplo, eu, né, na minha opinião, acho estranho também. Você vê que nos velórios tem música, né? Aquelas músicas bem tristes de despedida que é para despertar na família mais sofrimento, não né? dá, né? A gente vê, né? Aí em cada ponto da coisa, bom, cada um tem uma opinião, né? Mas assim, aquilo é pago pelo parente para que a pessoa fique tocando um violino triste ali no caixão, lá perto do túmulo, porque é uma despedida. Ah, é uma despedida, mas não precisava ser com toda essa tristeza, né? o que significa que o espírito não sofra pelo ente que partiu, né? Porque senão, de repente, quem não é espírita ouve fala assim, nossa, os espíritos não estão nem aí. Não significa isso. Significa isso. Só que eu acho que não, essa tristeza é uma coisa natural, mas que está dentro da gente. Porque muitas vezes aquilo todo, aquele choro todo, a pessoa passou a vida inteira, ela nem valorizou aquele ser, não ajudou aquele ser no compromisso de evolução, não deu da sua dedicação, não ficou perto. Aí chega no velório, aquele, né, às vezes nem sempre reflete uma realidade. Isso aí estou falando para nós humanos, né? As pessoas que fazem. Nós ainda gostamos de mascarar as situações para nós, né? É uma coisa que a gente tem que. São atavismos, né? É, verdade, né? É, gente, estamos indo aí, né? Vamos progredindo, né? Até o dia em que a partida de um filho assim, a gente fica entristecido pela separação, mas a gente Assim, possa até comemorar, né? Como alguém João, que conquistou um a emprego. gente, Oi. a gente tem que ter muito cuidado. Assim, agora que eu estou refletindo mais, a todos os minutos da nossa vida, nós temos que fazer o possível para como que a gente fala? Para a gente dedicar a quem está do nosso lado aquilo que Jesus realmente veio nos ensinar, que é paciência, tolerância, porque senão depois a gente vai
tentar mostrar, tentar se arrepender no último minuto, não vai ser daquela forma, né? Que vai dar tempo, né? No velório, não vai ser aquele minuto final que a gente vai conseguir refazer a caminhada de trás, né? É, verdade. Tem que ser desde já, né? Não é no minuto final, né? É desde já. Nem a nossa, nem a dos outros, né, Deise? Verdade. Vamos lá, gente. Quem faz a oração para a gente? Vou fazer, eu falei muito hoje, gente. Pera lá. Pode falar à Vou me vontade. redimir um pouco, vou me redimir um pouco. Senhor Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor. Às vezes, até parece um tom de brincadeira, mas queremos refletir, entender a caminhada dos nossos irmãos espíritas. Mas nós pedimos, Senhor, sempre que nos dê força, que nos dê sabedoria, para que esses entendimentos possam se refletir na nossa caminhada diária. E pedimos também por aqueles irmãos, Senhor, que estão partindo nesse momento tão ainda sem explicação para nós encarnados, sem te conhecer. Nós pedimos por aqueles familiares, Senhor, que vê seus entes queridos entrando no hospital, andando, e de lá, Pai, sai, sem que podemos nem ao menos velar esse corpo desse nosso irmão, desse nosso pai, amigo. Então nós lhe pedimos, Senhor, como sempre somos eternos pedintes, se conosco, Senhor. Vai até os hospitais, até os lares que tanto estão sofrendo pela falta do ente querido, pela falta do pão, pela falta do companheiro. Se conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja.